Começamos mais um podcast Inspira Sucesso aqui, uma série Inspiração com um grande amigo aqui. Até hoje eu não sei se é Valdemir Arnese, se é Valdemir Arnese, mas você já vai explicar sobre isso. Eu quero convidar você que curte o nosso canal aí, se inscreva, dá um joinha. Como que faz o joinha aí, ó? O Valdemir aí, joinha. Legal. Seja bem-vindo ao nosso podcast aqui, Inspiração. Você é um dos autores do livro Inspira Sucesso, né? Inspiração. E é uma honra ter você aqui. Seja bem-vindo. Uma alegria de estar aqui. Você fala de honra, honra é uma palavra tão forte, né? E significa muito nesse livro. As pessoas que estão no livro, a ideia do livro que saiu de você e essa organização toda é muito repleto de honra em tudo, né? As histórias que a gente conheceu e que cada um que pegar esse livro para ler vai se sentir honrado de receber tanta transbordar de entendimento, de experiência, de alegria, de vida, de motivação, né? Esse livro é uma inspiração mesmo. Cara, você me falando isso, que gostoso ouvir de você, cara, tudo isso. Sabe por quê? Porque ainda a ficha não cai, né? De quão rico esse livro tem. E não é o livro, é as pessoas que fazem parte do livro. Cada um com uma inspiração, com uma experiência melhor do que a outra, né? E é um resultado tão interessante, porque quando você pega um livro já é extraordinário, né? Você é alimentado, você tem a experiência. Nesse, a ideia foi que ter muita gente te dando experiência, muita gente te inspirando. Então, é uma enxurrada, né? É um transbordar. Eu me sinto assim, né? Cada autor que eu vejo, ele está trazendo uma experiência e te motivando para você vencer. E o interessante é assim, né? Você tem diversas áreas para ser motivado. Quando você pega esse livro, você pode pegar um livro que vai te motivar numa área financeira, num sonho. Aqui você é motivado em tudo, né? A emagrecer, crescer, casar, tá tudo lado, né, cara? Aonde você... Né? É um livro muito inspirador nesse sentido, né? Você vai passar por um processo, por um tratamento, né, motivacional em todas as áreas da sua vida. Muito interessante. Parabéns pela ideia. Um prazer poder estar aqui. Obrigado, porque quando eu fiz aquele convite, né, e eu comentei no lançamento do livro, quando a gente fez o lançamento oficial, que apesar de a gente ter convidado pessoas, quem escolheu foi Deus. Deus pegou cada um, porque como eu estava falando para você aqui, né, a gente convidou várias pessoas porque sabia das experiências dessas pessoas. Eu conheço algumas das pessoas e muitas, eu não tenho capacitação, não tenho capacidade. E quando eu fiz o convite para você, falou, cara, aí você até falou, que honra, né? Que legal você me convidar. Eu quero sim. Você não sabe como você me deixou feliz, cara. Porque eu tenho um carinho muito grande por você, você sabe disso. Mas às vezes a gente não consegue expressar esse carinho, mas é fantástico. E você lá nos Estados Unidos, daqui a pouco a gente vai falar disso, né? Cara, você lá longe, a gente às vezes no WhatsApp, homenzinho, né? E aí, falando então, já falando do seu nome, eu até brinquei, né? No livro a gente, uma hora, na frase lá estava Valdemir Arnese, depois estava Valdemir Arnese com I, mas para mim você é o Mizinho. Então seja bem-vindo ao nosso podcast. Me conta quem é Valdemir Arnese. Puxa, que legal a gente poder falar e compartilhar essas coisas, né? Meu nome é Valdemir Arnese, olha só, né? E com V. Eu era Arnese com I. Depois eu mudei para Arnese com E. Olha só, fui corrigir o nome por causa de uma cidadania italiana. E aí, na época, eu tinha que ter o mesmo nome que a família. E alguém no meio do caminho aí mudou o I para E, aí confundiu tudo. Aí, às vezes nem eu sei direito qual que é. Mas é Arnese com E. Arnese com E. E eu também tenho o prazer de ser Mizinho, sabe? É muito bom ser chamado de Mizinho. Sabe? O Mizinho, para mim, que é um apelido, que é carinho. Chamar alguém de Mizinho, você tem que ser amigo dele para chamar ele de Mizinho, né? Fala sério. Mas eu só sou Mizinho porque eu tenho pai com o mesmo nome. Então ele é o Valdemir e eu sou o Valdemirzinho. Que legal. E isso tem um significado muito grande para mim, porque pai, família, isso é um presente. Eu sei que tem muita história difícil, mas Deus planejou um presente. E tudo que está envolvido com a família. Então,
Quando alguém me chama de Mizinho, que é o tempo todo, né, eu gosto desse apelido. Né? No colégio eu sofri, né? É. Não, Mizinho. eu falava para minha irmã, não vai me chamar de Mizinho, né? Nunca você me chama de Mizinho, né? Porque senão meus amigos vão me destruir, né? Mizinho, que é isso, né? Um dia eu estava na sala de aula, minha irmã chegou, né? E bateram na porta, abriu a porta, era minha irmã, né? Quando eu vi minha irmã, eu falei, meu Deus, ela não vai me chamar, né? De Mizinho. Ela chegou assim, professora, posso falar com o Valdemir? Eu falei, graças a Deus, né? Aí a professora falou, pode. Aí minha irmã falou, Mizinho, vem aqui. Puxa vida, aí acabou com tudo, né? Mas tudo bem, é muito bom legal. ter essa experiência e esse nome, né? Legal. E o que Valdemir Arnese faz hoje? Ou meu amigo Mizinho faz hoje? Olha, hoje eu estou vivendo nos Estados Unidos com a minha família, né? Nós moramos na Flórida. Eu sou um empresário de contabilidade, né? Não só aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos também. A gente tem uma empresa de contabilidade lá. E também estou pastoreando uma igreja, né? Eu faço parte de um corpo de pastores, né? Tenho o pastor líder da igreja e eu sou um pastor de discipulado, que eu amo também. Discipulado é relacionamento, discipulado é mostrar Jesus para as pessoas, ajudar pessoas a andarem no caminho de Jesus. E hoje é isso que eu estou fazendo. Estou envolvido com a igreja, que eu amo, e estou envolvido com o que eu estudei, que eu amo também, que é a contabilidade. E ajudar empresário. Empresário a pensar, empresário a conhecer informação, empresário a crescer nos seus próprios conhecimentos para avançar e ter informação para ter sucesso. Parabéns. E aqui no seu livro você fala do controller que perdeu o controle, é isso? É isso Você mesmo. sempre foi um cara assim muito controlado? Como que é a sua experiência? Um contador normalmente é controlado. Você espera um contador de ser controlado, né? E eu estudei contabilidade, fiz um MBA em controladoria, né? O meu MBA na USP, MBA Controller. Né? Então, eu tinha o prazer de ser controller. Minha profissão, minha função na empresa era controller. Então, minha mente, eu aprendi com meu pai, que é contador também, né? Que tudo organizado, tudo preparado, tudo você tem que pensar, tudo, sabe? Então, minha vida sempre estava organizado, meus projetos, meu casamento, né? Ter filho, quando que vai ter filho, sabe? Tudo. Tudo né? na caixinha certinho. Puxa, nada vai dar errado, né? É só pensar, planejar, nada vai dar errado. Né? Mas chegou uma fase, né? Entrando no que a experiência que a gente teve, chegou uma fase que o meu filho tinha 15 anos e aí apareceu ele foi mudar de escola, a escola pediu um exame para fazer educação física na escola nova, né? Algo nada, né? Uhum. E nesse exame os médicos viram que tinha um problema na coluna dele, um problema grave. E aí começou todo o meu controle desaparecer, né? E aí era uma cirurgia. Essa cirurgia eu teria que assinar um papel do risco da tetraplegia dele. Difícil, né? Esse papel entrou no meu coração, né? É um papel pesado, né? Oxa, esse papel era pesado. Até te emociona, né? Uau, era o papel mais pesado que eu vi na minha vida, né? Porque meu filho, né? 15 anos, moleque lá, e quando chegou esse momento, eu falei, meu Deus, assino esse papel, o que eu vou entrar, o que eu vou fazer com meu filho, né? E Deus colocava no nosso coração que ele ia trazer uma surpresa e uma alegria. E aquele papel era uma surpresa, mas não estava nem perto da alegria. Que surpresa. Né? E nós fomos em médicos, em tudo quanto é lugar, e não tinha saída para aquela enfermidade que não fosse uma cirurgia extremamente gigante na coluna dele inteira, de cima e embaixo, com tudo. Numa madrugada, Deus me abençoou, acordar de madrugada, né? E sabe, uma coisa tão interessante eu acordei uma madrugada nesse processo, né? Foi em 2013. Eu acordei para me angustiar, sabe? Eu acordei, isso mudou minha mente da madrugada. Porque quando você tem um problema, você acorda e você vai lá acessar o problema para você sofrer de novo o problema, porque de madrugada é difícil você solucionar as coisas, né? Então você fica só... E esse dia eu acordei, né? Era 4 horas da manhã, 1º de maio de 2013,
para me angustiar. Eu fui visitar as minhas dores. Olha que horroroso. Que interessante, né? E quando eu estava assim, nisso daí, Deus começou a colocar no meu coração que eu precisava buscar uma solução e não buscar a minha angústia, sabe? Vieram 3 palavras na minha mente, né, que eu acredito que Deus me deu. Aí eu fui no dicionário básico, Google, e eu comecei a procurar. E sabe aquelas páginas do Google lá? Eu estava na página 14 já, lendo tudo, olhando tudo, e aí eu abri um lugar que falava de um médico que criou um tratamento sem a cirurgia, e tinha os vídeos das colunas, sendo a coluna entortada e voltando ao normal. E aí eu comecei a ver aquilo, falei, essa é a resposta que Deus tem para mim. Acordei minha esposa, falei, olha, não sei como é que vai ser, mas lá nos Estados Unidos tem um cara fazendo assim, 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 assim. Aí ligamos para o médico, aí começou o processo. E a minha esposa foi para um tratamento de 15 dias, e durante o tratamento o médico mostrou que poderia ter a vitória sobre isso, mas que teria que ser diário, né? E não tinha como voltar para cá. Então, minha esposa foi para 15 dias e não voltou. Difícil, né? Então, foi uma coisa totalmente sem controle. Que legal. E a minha mente entrou nesse momento do descontrole, né? Você sabe, Mizinho, você citou um ponto que eu acho que é a primeira vez que eu ouço isso, e é muito legal. Porque até tem um versículo no Manual do Fabricante, que é a Bíblia, que tem tudo lá para nós, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E você justamente tocou no assunto hoje, até arrepiei aqui, porque você acordou para sentir a dor e viver com a dor, mas de repente você foi buscar a alegria antes mesmo da manhã chegar. Cara, que fantástica, que bom, né? essa experiência. Que bom esse versículo, né? Porque a alegria vem pela manhã. Então a madrugada não é para angustiar, né? Né? A Bíblia diz que a madrugada não é para angustiar, a madrugada é para vir a alegria. Que legal. Não é? Olha que interessante. E nesse processo vocês ficaram longe um tempo? Aí, é sério isso, né? Porque a minha família foi para lá, a gente não é americana, a gente não tem visto, a gente não tinha nada, né? Tinha um visto médico para fazer o tratamento médico, então você não pode trabalhar, você não pode fazer nada, né? Então eu precisava pagar um médico, então eu precisava trabalhar aqui, que eu sempre trabalhei, para pagar um médico lá, só que a minha família estava lá. Então eu levei meus outros filhos para lá e eu fiquei aqui, aí fiquei indo para lá, fui mais de 40 vezes, todo mês eu ia e voltava. Nossa, caramba. Né, para ficar com a minha família. Que processo, né? E esse foi um dos tempos mais difíceis da minha vida, que foi ficar fora da família, né? Família é esse presente todo que eu falei. E nesse processo foi muito complicado, porque a minha mente fazia o que eu queria controlar, né? Porque eu controlava, meu dinheiro vai sair dos meus negócios aqui, eu vou pagar o médico lá, né? A minha família começou a ver que tinha uma coisa diferente lá, né? O tratamento era lá, o tratamento não ia ser curto, e eles oravam para eu ir para lá para morar com eles, e eu orava para meu filho ser curado, voltar para cá e ficar comigo, né? Então a gente estava confundindo Deus no que Deus tinha que fazer. Então, né? Então eu acho que eles oraram mais do que você. Oraram, a oração eles estão em 4, né? Mas sabe o que eu vejo interessante, Mizinho? Falei isso no lançamento do livro, eu falei isso. Às vezes a gente está vivendo um momento aqui, só que Deus já te deu a resposta no passado. Quando você falou, eu lembrei disso. Então, que fantástico, né, cara? E eu fiquei assim, 4 anos indo e voltando. Né? Todo mês, indo e voltando. Nesse coração, controlando tudo, né? Para que eu ficasse aqui e eles ficassem aqui. Né? Porque eu sou contador, um contador aqui, você contador lá. Né? Minha empresa tem décadas aqui, eu vou começar de novo lá, sabe? Sabe essas coisas que o seu coração fica bem novo, perdido. Né? A mudança. Porque para um cara que é controlado, a pior coisa é você falar em mudança para ele, né? Jamais, né? Só que mudar assim, né? Posso mudar para um imóvel melhor, não para um outro país, né? né? Ali, imóvel né? melhor a gente até aceita. Próximo bairro, né? Não ali. Uau. Então e deixar toda a família aqui, pais, né? Parentes todos, igreja e tudo mais. Agora, Mizinho, em todo esse processo, quando você provavelmente escreveu o capítulo do livro, isso veio tudo à tona, o que te inspira, cara? Com certeza, depender de Deus e ver hoje, né? Ver o controle de Deus me inspira muito, sabe? Os desafios novos que apareceram lá nos Estados Unidos, que foram todos novos, né?
e eu entendendo que Deus estava me trazendo isso me inspira. Sabe por quê? Porque essa mudança me fez entender que Deus está no controle, não eu. Quando eu estava no controle, eu não ficava inspirado, eu ficava preocupado. Olha que interessante. E quando essas coisas, quando esse evento mudou a minha vida, a minha família, meus filhos, Deus participar no meu processo, e Ele está no controle, me inspira, sabe? Eu não imaginava ser pastor de uma igreja lá, né? Frequentava uma igreja. O meu inglês é meio de Atibaia, Moca, nessa região, né? Como que é belo o inglês, hein? Belo é italiano, né, cara? Não é belo, né? Mas eu não estava imaginando, não estava nem me preocupando com isso, sabe? Eu frequento a igreja, jamais eu vou ser um pastor aqui, né? Eu não sei pastor de brasileiros, né? Para falar português e tal. Então, eu não estava muito preocupado, né? E um dia os pastores me chamaram, e eles me chamaram e falaram assim, olha, nós queremos que você seja pastor, que você cuide de célula, cuide de discipulado e tal. Quando eles falaram isso, me inspirou. Por quê? Legal. Porque só Deus podia fazer isso. Eu falei, pastor, nem sei se você está entendendo o que eu estou falando, que eu falo uns inglês meio diferente, né? E ele pegou e falou, nós te entendemos perfeitamente. E aí, sabe, isso inspira. E você é pastor de uma igreja para americanos? Para Eu achei que era americanos, brasileiro. não tem brasileiro. Sério? Não tem brasileiro. Cara, que louco. Eu Cara. tenho, a igreja é uma igreja de 1.000 e tantas pessoas, deve ter 15 brasileiros. Só minha família são 5. Então é uma experiência muito... E isso inspira, porque quando Deus está dirigindo e você vê que Deus está te trazendo... Isso é muito inspirador. Legal. Não é? Você sente que Deus está fazendo isso e você não está no controle. É uma loucura, né? Para quem gosta do controle, se sentir sem controle, está sendo uma bênção agora. E a gente estava falando do livro, né? O livro Cara, você trouxe tanta novidade para mim sobre esse livro que eu estou impressionado. E uma novidade que eu quero falar para você, que a minha percepção, né, de ter lido o livro, é que são poucas páginas, né, da história de cada um. Mas é muito gostoso você ler essas poucas páginas, ela tem um começo, meio e fim, e você se sentir preenchido. É uma entrega, né? É uma entrega, né? Cada capítulo te entrega, né? Uma coisa. E te desafia algo novo também, né? Sempre. Te desafia a tomar uma atitude. Sempre. E, Mizinho, quem te inspira, cara? Eu sei que você vai falar Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa fonte de inspiração, né? Se não for Ele, aliás, o inspira é Espírito que vem de dentro, que vem do Criador. Mas, além de Jesus Cristo, quem te inspira? Você sabe que eu sou apaixonado pela Bíblia, né? Eu gosto, eu tenho prazer de ler, de estudar, de ver as histórias, né? Desde pequeno, né? Eu aceitei Jesus com a minha mãe, eu tinha 4 anos, ouvindo as histórias assim, sabe? E eu sempre me apaixonei. Agora, sempre que eu vejo a história de Davi, sabe? Como Davi se comportava, como Davi enfrentava as coisas, como que ele se dedicou, como que ele enfrentou, como que ele sofreu, como que ele se abateu e como que ele se reergueu com Deus. A restauração é um nome que em diversas situações da minha vida é um inspirador. Que legal. Entende? E é interessante, né, Mizinho? Porque quando Deus fala, agora eu vou escolher um novo rei para o meu povo, o menos provável seria Davi, né? Quando ele vai lutar com o gigante, fala, esse cara aí, que é louco. É um pouquinho também, acho que você passou lá atrás, né? Quando você se sentia assim, não capacitado, talvez. Você falou aqui do seu apelido, né? Mizinho. É uma coisa que é pequeno, né? Alguma vez você se sentiu pequeno para algum desafio seu? Vários, né? Vários. Inicialmente foi no vestibular. Esse foi, acho que, um momento inicial do meu confronto assim, com essas coisas, né? Eu tinha muita baixa autoestima, pensando que não ia ter sucesso, não ia vencer, não ia passar, não ia estar no... Né? Cara bonitão com os olhos azuis. Mas não passa na prova, né? Passou em outras provas, né? Mas Deus foi trabalhando nisso, mas é muito interessante esse negócio do nome, o que você sente, né? Como você falou. Mas, sabe, eu creio, quanto mais você vai conhecendo Deus e o amor que Ele tem por você, você não é pequeno para Deus, né?
Né? O que ele fez por você, cada vez que você recebe isso e entende esse amor por você, não pode ser pequeno alguém que deu o filho para morrer por você. Eu não queria que meu filho fizesse uma cirurgia. Deus deu o filho. É diferente. Nossa, que fantástico você trouxe agora. Você está me surpreendendo, cara. Cada inspiração. O livro está lotado. Quando você recebeu o diagnóstico, você falou, nossa, você ficou só o pó. Imagina entregar o filho. Mizinho, nós estamos aqui num podcast, Inspira Sucesso. Para mim, a palavra sucesso é muito importante, porque muitas pessoas acham que sucesso é alcançar o poder, alcançar riqueza, alcançar coisas, né? E o sucesso vai muito além disso. E eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo agora que talvez se sintam fracassadas ou estão numa situação bem difícil. Se você tivesse a oportunidade, você tem, o que você gostaria de falar para essas pessoas? Que pergunta interessante. No livro eu comento uma coisa que eu quero usar para inspirar pessoas, é que a gente tem aprendido muito uma vida de fazer as coisas, né? E o sucesso é eu vou trabalhar, eu vou gerar coisa, eu vou atrás, eu vou. É uma vida de muito fazer, né? E quando eu vivi essa vida, né? Eu tinha minha empresa de contabilidade, dirigia várias igrejas, né? E eu pregava quase toda noite, né? E me sentia bem com isso. E quando eu não estava pregando, eu estava dando palestra de imposto. e trabalhava num sindicato, né? Um sindicato de contabilidade, de empresas contábeis. Fazia um monte de coisa, né? E quando eu fui para lá, as tarefas pararam. Eu comecei a me sentir mal, né? Comecei a me sentir sem sucesso, sem motivação, porque eu não tinha mais o que fazer, sabe? E na minha mente veio um negócio tão interessante que eu acho que é inspirador, que é muito mais do que eu fazer, eu preciso ser. E, puxa, eu fazia um monte de coisa para mostrar para os meus filhos, mas eu poderia ser um pai melhor do que fazer coisas de pai. Eu podia ser um marido melhor do que fazer coisas de marido. Eu poderia ser um empresário melhor do que fazer as coisas de empresário que eu fazia que nem um louco aqui. Sabe? Eu podia ser um pastor melhor do que fazer 1 milhão de coisas. E é muito motivador você não ficar com um monte de peso de fazer para você ser o que você é. Sabe? Para você ser aquilo que Deus está te chamando. Você está na sua família, né? Quem está nos ouvindo, vendo ou lendo o nosso livro, ser o que você é, sem o peso de ter que fazer 1 milhão de coisas para conseguir o sucesso. Se você for quem você é, as coisas que são feitas não têm tanto valor como você ser. Não é? Tem um texto fortíssimo, Paulo aos Coríntios, ele fala que quando eu estou fraco, eu sou forte. Né? Então, estou é um momento que você, né? Aquilo que você está ali, né? Mas você é. Então, o que você é muda o momento que você está. Né? Então, você pode estar até fraco, mas você é forte. Então, ser, né, é muito inspirador você ser. E se desligar das milhões de coisas que ocupam a nossa mente para fazer. Porque eu preciso fazer um monte de coisa para ter sucesso. E hoje eu entendo que você precisa ser o que você está pensando em ser para você ter sucesso. Não fazer só, né? Cara, quanta inspiração. Deixa eu até tirar essa caneca aqui. Que bom, né? Cara, é uma honra te receber aqui. A gente começou com essa palavra. Eu quero terminar com essa palavra. Que honra receber você aqui, meu irmão. Que honra mesmo ter a sua amizade. Saber que você é meu irmão em Cristo. Meu muito amigo, bom. Viu? Eu não vejo a hora de ir lá para Orlando. São 2 mil. É o Mickey e o Mizinho. E, cara, que simpatia que você é. Porque a gente tem uma amizade aí já há algum tempo, né, cara? Mas a gente nunca sentou junto para bater esse papo, né? Gostoso, que né? Bom, né? Que legal. Muito bom, muito bom. Então, é isso. Obrigado por você estar aqui no nosso podcast Inspira Sucesso.
nesse episódio da série Inspiração, o controller que perdeu o controller, mas que está no controle de Deus. Daquele que controla todas as coisas. Que bom. Muito obrigado. Prazer de estar participando, vendo essa ideia acontecer de uma forma tão inspiradora, abençoando tanta gente que está conectada com essa vitória. Legal. Muito obrigado. Obrigado. E para você que está nos assistindo, curte o canal, se inscreva, faz o joinha, né? Joinha. E até o próximo episódio da série Inspiração.